Olá, qual é o limite entre direito individual e proteção coletiva? O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, quer deixar claro esses limites no caso das pessoas em situação de rua. Ele explica para a gente aqui no Palavra Aberta qual sua proposta nesse sentido. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e com todos os telespectadores. O senhor apresentou um projeto proibindo o isolamento compulsório de pessoas em situação de rua. O que é essa proposta, deputado? Isso pode interferir aí no processo de isolamento social? Não, a gente apresentou um conjunto de propostas para as pessoas em situação de rua, em conjunto com o mandato da deputada Talíria. O que a gente faz no nosso projeto é garantir direitos para as pessoas em situação de rua, num diálogo amplo, inclusive com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Entre outras coisas, a gente diz nas nossas propostas que as pessoas em situação de rua têm que ter garantias e direitos que estão na Constituição e que normalmente são colocados de lado para as pessoas que estão vivendo numa situação de extrema vulnerabilidade. Por exemplo, no projeto a gente fala que tem que ter garantia de alimentação, porque tem um problema gravíssimo que está acontecendo no Brasil, onde pessoas em situação de rua têm perdido a possibilidade de se alimentar, e a gente fala da necessidade de ampliação de restaurantes populares para dar direito e garantia a sobreviver, a comer, a se alimentar. Além disso, a gente fala nas propostas que nós apresentamos da necessidade que você tenha espaços preparados para as pessoas em situação de rua. Por exemplo, hoje você tem um grupo grande de pessoas que estão em situação de rua, que são dos grupos de risco e que não estão tendo atendimento por parte do poder público. O que a gente está defendendo? Primeiro, uma adequação dos espaços existentes e, quando esses espaços não tiverem colocados à disposição, que você possa ter o poder público, inclusive, tendo espaços em pousadas e hotéis para garantia dos direitos daqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que estão no grupo de risco. Tudo isso, evidentemente, atendendo aos direitos e garantias da população de rua, como se faz com todas as pessoas, com todos os cidadãos brasileiros. O que a gente faz é ampliar direitos para que a população em situação de rua não fique invisível, como normalmente acontece por parte do poder público e de uma parcela significativa da sociedade brasileira. Agora, deputado, essas iniciativas teriam que partir imagino que de prefeituras que estão aí na ponta, lidando com a assistência social no dia a dia. Como munir essas prefeituras em todo o país para ter um tratamento igual ou, de certa forma, padronizado para essas populações? Por isso, a necessidade de uma legislação federal. Porque se você tem um indicativo, uma orientação que consiga articular os mais variados entes, a União, os estados e os municípios, você não vai ter a falta de regularidade e a desproporção no atendimento para pessoas em situação de rua. Tem municípios que fazem muito bem esse trabalho, tem outros municípios que simplesmente deixam de fazer, deixam de garantir direitos para as pessoas em situação de rua. O que a gente está pedindo? A votação e aprovação de um projeto nacional com uma orientação e com medidas que possam estar favorecendo a aplicação e a garantia de direitos em todo o território nacional. No nosso projeto, na verdade, são duas propostas, dois projetos, a gente busca articular medidas entre União, estados e municípios, exatamente atendendo a preocupação que você coloca aqui para a gente, de que não haja essa desproporção no atendimento que deveria ser igual para todo o território nacional. Nos últimos dias tem se mostrado em outros veículos de imprensa a reação de alguns moradores em situação de rua, de que estão sendo indicados locais não adequados, que os albergues que são oferecidos, que já vinham sendo oferecidos, não têm uma estrutura mínima, que eles têm que ficar em filas para conseguir vagas. Esse é um problema estrutural de décadas aí. Como resolver isso agora no momento de emergência, deputado? Olha, eu acho, em primeiro lugar, né, no atual momento, você tem que discutir o estrutural e tem que discutir também o emergencial. No emergencial, a gente está falando de pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade e que, se não tiverem um atendimento, um acolhimento adequado,
vão estar ampliando a infecção, a contaminação pelo coronavírus. Como é que a gente resolve no imediato? Primeiro, com um recurso orçamentário colocado à disposição para garantir a alimentação para as pessoas em situação de rua e para adequação dos espaços já existentes. E aí tem vários espaços públicos que estão, nesse momento, não sendo utilizados e que podem estar dando cumprimento a esse fim, se tiverem adequados a esse atendimento, a esse acolhimento. Caso isso não aconteça, ou seja, não haja possibilidade nesse município, por esse ou aquele outro componente que dificulta a implementação desse tipo de medida, o que a gente está defendendo é que espaços de hotéis e pousadas possam ser utilizados para esse fim, e inclusive com pagamento a posteriori, ou seja, para que você possa garantir o atendimento e o acolhimento na emergência. Então, do que nós vamos depender para que você tenha vagas em hotéis e pousadas? De nada, simplesmente uma legislação que garanta, porque, inclusive, o recurso para pagamento desse espaço para as pessoas que estejam numa situação de extrema vulnerabilidade é posterior, é depois. Então, a gente precisa ter essa legislação aprovada. E já existe dotação orçamentária para isso? Está previsto dentro desse orçamento que está sendo discutido aí pela Câmara e Senado, de um orçamento de guerra específico para o coronavírus? São duas coisas diferentes, né? A Câmara já tinha aprovado por parte do governo federal a liberação, por conta da situação de calamidade, de que você não tivesse que dar cumprimento à regra de ouro e que não tivesse limites orçamentários para dar atendimento à pandemia. Isso já tinha aprovação. O que está contido na PEC 10 é outra coisa, né? Entre outras coisas, e que faz com que a gente tenha uma extrema crítica à forma como essa questão está sendo deliberada, e no parágrafo 9º, a possibilidade da utilização e da compra de títulos podres de bancos privados, o que é algo muito grave e que está contido nesse texto e que está sendo pouquíssimo discutido pela sociedade brasileira. Em nome de dar atendimento à pandemia, está se colocando lá uma salvação a bancos privados, a banqueiros, quando você já tem medidas provisórias e outras alternativas que podem dar atendimento imediato às famílias. A ampliação do déficit para poder dar atendimento ao que está proposto no nosso projeto para pessoas em situação de rua já está autorizado, já pode ser feito imediatamente por parte do governo federal, independentemente da aprovação de emenda à Constituição. Deputado, e votação? Tem algum acordo, alguma perspectiva de que essas duas propostas que o senhor falou, que é um conjunto, na verdade, a bancada do PSOL apresentou várias propostas, além de moradores em situação de rua, para as outras populações vulneráveis. Existe algum acordo entre outras lideranças para que esses projetos cheguem à pauta da Câmara? A gente já pediu, e a nossa líder, a Fernanda Melchiona, já colocou como prioridade a aprovação desse projeto, e ela está trabalhando junto à oposição e junto à mesa diretora da Câmara para que essa matéria venha a ser pautada. Acho, inclusive, que no caso em específico da votação dessa legislação, ela pode acontecer sem um tipo de restrição como aconteceu em outros projetos. Acho que pode ter um acordo. Eu não imagino que um deputado federal, independentemente de qual bancada seja, vá colocar a sua digital numa votação contrária ao atendimento e garantia de direitos de pessoas em situação de rua. Então, já é prioridade da bancada do PSOL e a nossa líder está trabalhando junto à oposição e à mesa diretora da Câmara, e a gente tem que cobrar, acumular força para que essa matéria seja pautada imediatamente. Deputado, obrigada pela participação. Espero que tenha sucesso aí na proteção a essas pessoas que tanto precisam. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pelo canal de informação tão importante para as pessoas num momento tão grave que a gente está vivendo. Um abraço grande. Obrigada, deputado. Um abraço. Nós terminamos aqui essa edição do Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua audiência e até a próxima entrevista.